Salve, 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 ogros e princesas. Salve, salve, estou muito feliz com o resultado da live de ontem. Vamos abrir aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Você que está acompanhando aí também a gente agora, farei alguns compartilhamentos sobre a live. Eu peço que vocês entrem, participem, comentem, para que a gente possa chegar aí a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Só lembrando, a gente tem muita coisa para falar. A gente tem muita coisa aqui para discutir, para debater. E volto a dizer, tá? Não vai ser aprovado. A gente tem que estar lutando aí. Não vai ser aprovada a PL que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil. E se você tem um pensamento muito bem embasado, favorável ou contra, a gente está aqui para trocar ideia. Mas, claro, o posicionamento da live deste comunicador é que nós somos contra a PL que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil, tá? Então compartilha a live aí para todo mundo, comecem a perceber, não vai se dar. A gente tem que ter essa discussão muito mais ampla. Você que está acompanhando aí, eu vou ler um pouquinho agora da inconstitucionalidade que acontece nessa PL. Eu estou lendo, inclusive, no Instituto Brasileiro de Direito da Família, tá? No IBD-FAM. Olha o que ele diz. Instituto Brasileiro do Direito da Família. Vamos ao texto. Compartilha a live. Ela diz o seguinte. A Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência da Família da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, dia 10 de outubro, um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil. Isso já está errado de tantas formas que eu queria somente comentar com vocês. O quão errado isso pode estar. Vamos lá. Aqui a gente tem, salve, salve, Matheus. E a gente tem aqui a advogada Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito da Família, avalia a proposta que não possui um propósito prático. Ela não vai passar, eu vou explicar o porquê. Eu peço que você compartilhe essa live, dedo na tela, curta, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Primeiro, de acordo com o direito da família, especificamente de acordo com o direito da família, lá em 2012, ou seja, há 11 anos atrás, o STF já reconhecia que pessoas do mesmo sexo poderiam constituir família. Nesse mesmo período, em 2012, o STF também compreendia que pessoas do mesmo sexo também poderiam discutir os chamados direitos sucessórios ou direitos de herança. E aí a gente volta a dizer, essa matéria foi publicada ontem, veio da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro do Direito da Família, e ele diz o seguinte: primeiramente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já está assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Tá? Que interpretou de acordo com os princípios de constitucionalidade, afirma-se. E aí depois diz, para ele, o PL não tem a possibilidade de avançar nas próximas comissões. Deixa eu acalmar você que está acompanhando aí essa live e que fica com um pouco de problema e até chateado. Eu vou tentar te acalmar nesse ponto. Não quer dizer que a partir de agora já esteja proibido. Não quer dizer isso. Quer dizer que se isso for para plenário, primeira discussão, for votado, for para a segunda discussão, for aprovado, nós teremos aí a proibição. Isso vai cair, inclusive, onde qualquer advogado, qualquer jurista, qualquer pessoa que entenda o mínimo de direito, vai entrar com a ADPF. Antigamente era chamado de ADI, mas essa é uma ADPF. O que é isso? É uma ação declaratória de preceitos fundamentais. É quando você pergunta ao legislador se um preceito fundamental da Constituição foi mantido. E aí o princípio da isonomia em relação aos direitos não está sendo mantido. O que é a isonomia? É a igualdade de direitos perante a lei. Então a população LGBTQIAPN+, possui esse direito. Não tem discussão. Esse direito já foi assegurado há quase uma década pelo STF. E diz, esse projeto de lei é um absurdo.
que só trouxe insegurança jurídica para o segmento da nossa população. No entanto, também serve para destacar a necessidade urgente de mobilização para uma lei do Estatuto que garanta o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sam Bordiga, eu não entendi o que você falou, meu querido, mas se puder subir, nós abrimos um parêntese para te ouvir em relação a isso. Eu peço que vocês continuem clicando aí, deixem seu like. Quem quiser mandar presente são muito bem-vindos. Quem quiser me seguir no canal também, Ogro Web TV, eu agradeço. Mas vamos que vamos para o resultado, tá? Essa comissão foi aprovada nessa comissão, mas ela tem um grande problema. Obrigado, Anastácia. Fique à vontade caso queira subir. Teve um grande problema. E qual é o grande problema quando passou nessa comissão? É uma comissão extremamente homofóbica, conservadora e que não entende de direito, mesmo tendo Nicolas Ferreira, né? Que é formado em direito, mas que consegue colocar a medida supralegal com efeito deliberativo. Ele não estudou direito administrativo, coisa que a gente paga nos primeiros períodos de faculdade. Acho que até o terceiro ou quarto período a gente paga direito administrativo. Esse é o Nicolas Ferreira, né? Que agora já passa a ser investigado porque ele é um deputado federal eleito por Minas, mas tem carros abastecidos no Rio de Janeiro, né? Carros abastecidos no Rio, e o cara é de Minas. A base eleitoral dele é Minas, como deputado federal, mas tem carros abastecidos constantemente no Rio de Janeiro, no mesmo posto investigado em outros escândalos em que envolveu o presidente Jair Bolsonaro. Sentimos um cheiro de lavagem de dinheiro aí, ou de gasto, verba pública mal versada. Então, para a galera entender, a análise começou em setembro. A discussão da proposta começou no início de setembro. Esse é um processo muito rápido, né? Pô, Márcio, tudo bom, cara? Tô te convidando para subir, fica à vontade. Aí diz, a discussão da proposta começou no início de setembro, mas foi interrompida a pedido de vista após a leitura do parecer do relator. A análise foi tomada em 19 sob o acordo da votação acontecida no dia 27. Na data, entretanto, parlamentares articularam com o relator, o deputado Pastor Eurico. Você coloca um deputado... para falar aqui, para ser o relator de um projeto que proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Isso já é errado de tantas formas religiosas, mas eu faço votos. A minha igreja tem aqui uma doutrina, nessa doutrina nós seguimos. Mas quando um pastor toma para si, só passo e vejo tanto de besteira que se fala. Eu recomendo a você o suicídio, cara, é muito mais prático. Aí você não vai ver mais ninguém falando besteira. Então, assim, só para a gente observar tudo isso. Então, a discussão feita hoje por essa galera é desse tipo. Você botar um pastor, e eu volto a dizer, pastor Eurico, né, do PL de Pernambuco, foi o relator. Além do mais, em seu relatório, o pastor Eurico... Boa tarde, Otto. O pastor Eurico coloca também no seu relatório que o ex-deputado Capitão Assunção que veta a união homoafetiva. Ele solicita o veto da união homoafetiva. Esse projeto ele não foi nem discutido, ele já saiu do forno, já prontinho para ser um processo criminoso. Um projeto de lei, criminoso, para retirada de direitos da população LGBT. Tá? Então, assim, eu não vejo que vai sair, que isso vai passar no plenário, não passará no plenário, não vai passar, de maneira muito simples. E não vai passar porque é uma questão muito prática. Não vai passar no plenário porque a gente tem algumas situações que precisam ser revistas. Entre elas eu posso colocar aqui, não existe lei que possa retroagir em relação a direito. Tá? A lei não pode retroagir em relação a direito. O STF já reconhece há quase uma década, né? Além do mais, a gente pode observar aqui que essa população ela não quer o direito de ser dominante, ela quer apenas o direito de existência. E para que essa população possa existir juridicamente, ela tem que seguir um dos ritos, e o casamento é um deles. Então, eu queria muito, antes de começar esse debate, essa rodada de conversa aqui com vocês, ouvir um pouquinho, ler as interações, e a gente coloca.
Tem a fala de um advogado aqui, especialista em direito da família, que ele mostra o seguinte: o PL soa como um ataque à cidadania de casais homoafetivos para pretender negar direitos garantidos a casais heteroafetivos por teorias da conspiração, fundamentalismo religioso e terraplanismo constitucional, que constam sob justificativa. Lembra-se também que projetos discriminatórios de casais homoafetivos historicamente nunca foram votados, ao menos passaram por uma casa legislativa. A outra ir em sanção ou veto. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui 3 situações, tá? Se isso passar no plenário, o presidente Lula vai vetar. E aí ele volta para casa para discutir o veto. E se isso for realmente derrubado, o veto do presidente Lula, dessa lei que proíba, isso vai ser judicializado. Como? O STF vai entrar em campo. Não tem o que discutir, acabou. Não há o que discutir, tá? Então eu vou pedir aí, gente, mais uma vez, dedo na tela, para que vocês possam aí, por favor, compartilhem a live. Presentes são muito bem-vindos. Você pode ajudar também se inscrevendo no meu canal, Ogro Web TV. Essa live vai estar na íntegra no canal Ogro Web TV, para você poder acompanhar. E é dessa forma. Então vamos lá, vamos colocar essas 3 esferas aqui, para que vocês possam ter essa noção. E vamos tentar entender. Primeira esfera passou numa comissão que era dominada por conservadores. Já era previsível. Passou numa comissão que era dominada por conservadores. Beleza, tranquilo. Segundo ponto tá? Ao passar por essa comissão, vai para plenário. Só que até agora, ela pode se perder por um parecer que é muito simples. Ela pode se perder no aspecto da constitucionalidade. Ela teve uma aprovação na comissão, mas ela pode ser declarada por qualquer parlamentar ou por qualquer grupo de parlamentar inconstitucional. Essa discussão não chega no plenário para votação. E ao chegar no plenário para votação, podem acontecer 3 situações. Ela pode ser pautada pelo Arthur Lira como regime de urgência e ser votada imediato em 2 turnos, tá? Como aconteceu também com a questão da reforma orçamentária, como aconteceu também com o marco de saneamento. Foi votado em 2 turnos, e foi votado um turno depois o outro. A desoneração, por exemplo, dos produtos da cesta básica, que aconteceu agora no início do governo Lula, tá? Então, quando a gente vê isso, vai ser votado em 2 turnos, o Arthur Lira vai receber uma pressão imensa de ambos os lados, e aí vale a pena saber se tanto o Arthur Lira quanto o presidente do Senado tem interesse em colocar essa discussão e pautar essa discussão o mais rápido que puder. Eu acho que essa discussão ela não fica nem para esse ano. Lembrando que daqui a 1 mês e meio, basicamente, na metade de novembro, o Congresso está entrando em recesso branco já. E ano que vem é um ano eleitoral, então se vocês botam essa pauta em março, eu vou entrar quebrando os deputados que fizeram isso. Eu faço questão de botar o nome de cada um dos deputados que votaram a favor da proibição do casamento homoafetivo no Brasil. E acho que a gente tem que usar o nosso poder de comunicador nessas horas para isso. Usem suas redes sociais para isso, tá? Então vamos lá. Além do mais, esse PL ele vai depender depois disso de um parecer que eu tenho quase certeza que ele virá do STF, que ele virá do Supremo. E aí a Câmara ela aprovou praticamente o projeto, mas não colocou esse projeto em votação. Ele aprovou na comissão. E aí a gente coloca. Eu tenho aqui, Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Está nas notícias da Câmara. E aí a gente diz, o texto ainda precisa ser analisado por outras comissões da Câmara e do Senado. Se não tiver aprovação das 2 casas, esse projeto não vai entrar em tramitação, em validação. Para que ele possa entrar em validação e tramitação, ele tem que ser aprovado pelo menos ali por maioria nas 2 casas. Aí diz aqui a notícia da Câmara, tá? A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Eu quero apontar o erro. Aí, o erro está nesse ponto.
Me permitam mostrar onde é que o erro está nesse ponto, meus queridos. Eu vou repetir a comissão que discutiu isso, tá? A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Vamos entender cada uma delas? Vamos lá. Previdência. A gente sabe que dentro da Previdência existem as pensões, existe o antigo LOAS e vai existir também os benefícios, como é o caso do BPC, tá? O benefício de prestação continuada. Tá bom? Isso aí são da Previdência. Tá, eu desejo que você simplesmente pare de falar bobagem, Ben Alain. Então, assim, quando a galera começa a fazer isso, existe uma preocupação dos conservadores que não se tem a família do ponto de vista previdenciário ou até mesmo de direito de sucessão. Quando um casal entre duas pessoas de mesmo sexo, um deles falece, há uma discussão que é quase secular que diz: para quem ficará responsável com os bens? Aí a gente tem outra discussão, que é a família que sempre deu as costas, que é a grande parte das famílias brasileiras, sabe? BPC e LOAS, exatamente, só que existe hoje a mesma divisão, cara. Cadê? Tô tentando convidar o amigo. Dando pra me ouvir? Quem? Tá sim, tô conseguindo sim. Tá? Fica à vontade, cara. Então, assim, como a gente tá falando aqui agora, do ponto de vista da Previdência Social, a gente tem esse problema. E aí, do ponto de vista agora da assistência social, também a gente tem um problema. A gente fica se perguntando para quem efetivamente vão as pensões, a questão do direito de família e depois na infância. O texto fala muitas vezes que é uma defesa da infância. E aí, além de ser o texto de defesa da infância, da adolescência e da família, a gente tem que entender que a concepção de família, colocada inclusive pelos ministros do STF e comparecida a ministra, como é o caso da Rosa Weber, ela já se coloca dessa forma. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só descer aqui rapidamente o Marx e vou subir no outro padrão. Eu quero enviar o convite para uma pessoa, tá? Existe uma diferença técnica entre o LOAS e o BPC, porque o BPC é uma evolução do LOAS, e ainda existe isso, mas o Leonardo, acho que é o Leonardo Diniz aqui, ele falou, não sei se com o ar de tentar corrigir, mas falou, né? E aí diz o seguinte: nessa tramitação, o que é que acontece? Sem interpretações. Na terça-feira, dia 10, o pastor Eurico apresentou uma complementação ao seu parecer que inclui novos pontos. O texto do relator mantém a proibição da união homoafetiva, que determina que a justiça interprete o casamento união estável na forma estrita, sem extensões analógicas, ou seja, deixa claro que as formas de união dizem respeito apenas a homem e mulher. Se essa galera estudou um pouco de direito constitucional, a nossa Constituição ela tem alguns limites que foram impostos pela modernidade, por isso que o Brasil tem tantas PECs, tantas propostas de emenda constitucional, tá bom? E aí por que o Brasil tem tantas PECs? Olha o que ele fala. Ele diz que tem que ser no sentido estrito, união entre homem e mulher apenas. Só que aí que tá. Uma vez que a população LGBTQIAPN+, ela é reconhecida, a ela também cabe o reconhecimento de todos os seus direitos. E o casamento, tá bom? Juridicamente falando, é um direito. O casamento, a naturalização, tá bom? O acesso a direitos fundamentais básicos como saúde, educação, por aí vai, moradia. Isso se aplica a todos. Quando há praticamente um movimento antisonômico, onde essa pessoa não vai estar inclusa ali, isso é inconstitucional. E acabou a conversa. Aí depois tem critérios religiosos. O novo texto determina também que o Estado e a legislação civil não poderão interferir nos critérios de requisito de casamento religioso, sendo vedado a qualquer constrangimento ministro de confissão religiosa. Ele fez um texto baseado no princípio de teocracia. E aí acabou a discussão.
Gente, 2K de live, obrigado. Vamos tentar chegar a essa live aqui. Live de hoje é meta de 10K de likes. E quem conseguir também mandar presentes ou inscrever no canal, ajuda muito o canal a crescer, tá bom? O canal é Ogro Web TV, vai lá no YouTube, minimiza a tela, vai lá no YouTube. E se Eu não inscreve, consigo achar Ogro seu Web TV. canal lá, Ogro. Ogro Web TV. Ogro Ogro, Web TV. O-G-R-O. Web, W-E-B, TV, tudo separado. Ogro Web TV. Você vai botar no buscador Google, @Ogro Web TV, tá bom? Então, assim, queria muito ouvir o Matheus, se o Matheus quiser fazer suas colocações, mas ele continua dizendo o seguinte, nos critérios religiosos, tá? Pastor Eurico citou trechos bíblicos na tentativa de demonstrar que as culturas antes julgavam a homossexualidade como um fenômeno repreensível e defendeu o Instituto do Casamento, que tem a finalidade de procriação. Só essa fala do pastor Eurico já coloca por terra, infelizmente, qualquer tentativa que ele tenha. Eu falo infelizmente porque eles não sabem nem como é que redige um projeto como esse, né? Mas eu queria muito ouvir o Matheus antes que eu termine aqui o texto e abra para uma discussão muito boa para os que queiram participar da nossa live. Fica à vontade, primeiro, Matheus. imagina, primeiro assim, né, eu queria comentar minha indignação, né, com esse tipo de coisa. Eu acho que você está colocando muito em risco o direito da população LGBT no Brasil. E eu precisava fazer uma crítica. Eu vi que houve apoiadores da base do governo Lula que votaram a favor. Tipo assim, como que você vê isso? Tendo gente que tá com o Lula votando a favor disso. E depois que sanciona, né, e etc., o presidente ele pode vetar a lei totalmente ou ele pode só vetar algumas partes da lei? O veto pode ser total. Total? E aí volta tudo de novo a conversa? Não, se ele veta, não pode ser aprovado na mesma legislatura. Entendi, tá bom? Mas o que acontece? Aí volta pro Congresso? Não, o projeto simplesmente, quando ele veta, ele volta para o Congresso, mas aí que tá, ele não pode ser aprovado na mesma legislatura. Acontece muito assim. As casas legislativas, elas têm 4 anos para discutir um tema. Se esse tema foi aprovado, ele vai entrar em tramitação e tudo mais. Se ele não for aprovado, ele vai ter um espaço, volta, e tem uma dificuldade muito grande de passar na legislatura. Fica para um próximo mandato. Eles entendem que se você fica insistindo com lei ali, muitas vezes acaba travando pautas. Entendi. Entendeu? Então se o Lula vetar, não vai passar até a próximo 2023. Eles teriam que refazer o projeto, por exemplo. Eles podem refazer o projeto da seguinte maneira. Proíbe diretamente o deputado de se estabelecer dessa forma. Não é assim não? É assim sim, Leonardo. É assim sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse tá falando de Previdência. Foi a Comissão da Previdência que deu o parecer de aprovação, né? Por que foi dado por uma comissão assim? Eu queria explicar muito isso também. De acordo com o ponto de vista do direito previdenciário, o que eles estão colocando aqui é que a família vai acabar sendo interferida diretamente na questão de previdência, que é um direito de sucessão. É um direito de sucessão que é colocado no mundo desde a época ainda do Bismarck na Alemanha, quando você surge os primeiros movimentos de aposentadoria. Então, para esses conservadores brasileiros, eles entendem que um casal homoafetivo que trabalhou, que conseguiu chegar na previdência, na aposentadoria, e que conseguiu ter esse benefício, o Estado passe a não reconhecer essa união com a finalidade de aprovação desse benefício, que é inclusive uma pauta liberal econômica que foi defendida por diversas escolas. Se você trabalhou, você pode ser casado com um cara azul, amarelo, branco, preto, enorme, magricelo, gay, hétero. Se você trabalhou, se você contribuiu dentro do regime de previdência, é um direito seu receber. Então esse projeto ele não vai passar, porque se for colocado agora, e aí o Leonardo, pelo que eu estou vendo, deve ser um conservador que não estuda direito da família, né? E se vier da carteirada aqui de advogado, a gente vai ter uma briga muito grande sobre direito, tá? Porque eu vejo muito advogado que não estuda e acaba passando vergonha por isso. Essa comissão ela já está errada, porque o projeto já foi colocado errado, porque esse projeto ele nem deveria existir, primeira coisa. O pastor Eurico é um pastor ligado diretamente às alas mais conservadoras e tem escândalos ligados à igreja dele completamente. Você vê que essa galera toda foi colocada e houve uma tentativa de deputados da base do governo de esvaziar para não dar quórum,
Mas como é uma comissão, ela é muito menor. Então, por exemplo, no plenário tem que dar pelo menos ali 50% mais um, 2/3 da casa, ou 50% mais um, para que você tenha votação. Na comissão não, porque aquele texto foi aprovado para ainda passar para a segunda comissão. Eu acredito que o texto vai cair por conta da constitucionalidade do fato, que vai ser declarado inconstitucional. Por que ele vai ser declarado inconstitucional? Porque essa lei está apresentando uma supressão de direito a um segmento da população. Qualquer advogado, se esse projeto passar, qualquer advogado, qualquer jurista, qualquer pessoa que entenda de direito, vai dizer o seguinte, ó, o projeto é inconstitucional por quê? Se a população LGBT ela é pagadora de impostos, e a comissão é a Comissão da Previdência, tá? Eu vou até ler o nome da Comissão da Previdência aqui. Tá? Leonardo, se quiser subir, suba, a gente debate. Mas aí você ficar aqui falando besteira... Engraçado que no projeto de lei do pastor Eurico, ele começa defendendo a... Eu estou com ele aberto aqui. Ele começa defendendo a laicidade do Estado e logo depois ele pega e fala: o propósito básico de Deus para a família está escrito na Bíblia. Ou seja, né? Mas contradição, né? Incoerência. Essas inconsistências, meu lindo, é que acaba fazendo com que a gente dê risada. Pare e preste atenção. Risada mesmo. Ele coloca o seguinte aqui, ó. O parecer do relator, a fonte é a Câmara, tá? O parecer do relator na Comissão de Previdência diz que a família é um bem sagrado, né? A família é um bem sagrado, de natureza inviolável, e o PL 5761 ele acaba se colocando assim. Então, Matheus, vou fazer o seguinte, eu vou descer o Matheus e vou subir novamente, para que eu possa ter esse mesmo espaço aqui, porque tá travando um pouquinho nesse perfil de painéis aqui colocados. Voltou agora para o normal, porque nesse perfil de painel que é o novo, que para mim apareceu agora, eu tô com o Leonardo aqui, o Leonardo Diniz, ele já pediu. Vamos ver se o Leonardo consegue conversar conosco. Vamos lá. Vamos lá, só pra gente... Só um minutinho, Leonardo, você Vou é advogado? Deixar você concluir. Não, só um minutinho, você é advogado? Não, eu não vou subir com carteira do que você, eu sou, a pergunta é, você é advogado? Não. Então, tchau. Tchau, pronto. Ai, cansei. As pessoas falam de um juridiquês, nunca leram um livro de direito na vida. Aí fala que depende é da área do direito, sabe? Né, Ogro? Eu percebo pelo que você fala, né? Então, assim, não vou debater, desculpa. Faculdade tá cara, livro tá caro, diploma é caro, então não vou debater, desculpa mesmo, tá? Eu tô cansado dessa galera fazer tudo isso. Chegar aqui, não, mas você tem que entender, e o cara tem uma bandeirinha do Brasil, tem esse aspecto religioso, esse aspecto conservador, e eu tô numa fase assim que, eu volto a dizer, eu não vou ganhar nada. Mas, Matheus, me responde uma pergunta, por gentileza. Vale. Cara, como é que você está sentindo hoje, querendo ou não, algumas partes da militância LGBT, como o caso do próprio João Willis, que, cara, ele simplesmente declarou agora uma aversão ao governo Lula. Queria que você explicasse para a gente como é que você está se sentindo em relação a isso. Porque assim, que a ideia de reconstrução, Ogro, pelo menos da linha ideológica que ele parte, né, é como se fosse um beco sem saída, né? Porque assim, o Lula precisa... acho que chama presidencialismo de coalizão que fala, né? Isso. O regime é de coalizão. É de coalizão, porque assim, ele pega inúmeras partes para poder tentar fazer um grande conchavo. Talvez eu entenda a manifestação dele, porque assim, são pessoas que deram apoio para a base do governo do Lula, votando contra nós. Exato. Então, assim, eu entendo que isso atinge pessoalmente, pelo menos a mim, que é LGBT, e isso me faz, Ogro, de verdade, a repensar no meu próximo candidato. Porque se o governo Lula e se a base petista, junto com a base pessoal, não consegue fazer alguma coisa por nós lá dentro, entendeu? Eu já não vejo mais o PT como uma possibilidade. Sendo bem sincero com você. Eu votei no PT, mas eu sou stalinista, tá? Eu sou comunista de extrema esquerda, não sou nem de extrema esquerda, sou de ultra esquerda. Sim. Sou stalinista.
E aí, quando a gente vai para essa discussão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que é presidida e que tem como relator também pessoas ligadas ao PL, ela precisa revisitar primeiro o aspecto de constitucionalidade. Quem quiser, eu recomendo um livro, está até aqui, peraí. Era sobre direitos e direitos. É uma crítica que esse livro fala, que esse levante evangélico no Brasil, ele está tirando algumas garantias. Então, assim... Terrorismo religioso. Exato. O projeto de lei... E aí, eu só subi o Leonardo aqui porque ele disse que estava falando besteira e já mostrou que é despreparado para estar debatendo. Disse que eu estava falando besteira, mas vamos ouvir porque eu ainda sou um stalinista bonzinho. Então, vamos lá onde você está falando besteira. Um projeto, depois que ele é vetado, ele vai passar pela Câmara, e se o veto for mantido, aí tudo bem, não passaria. Mas se o veto for derrubado, o projeto é sancionado. E aí ele tem duas questões. Ainda não é projeto, gente, só para vocês entenderem. Ele ainda vai passar por comissões obrigatórias. A CCJ é uma das principais comissões obrigatórias, que aí vai discutir se ele é constitucional o projeto ou ele não é constitucional. E ele só vai seguir adiante se ele tiver parecer favorável em algumas comissões. Então, se ele não é bem assim, não é bem assim. Ó, eu tô aqui. Portal da Câmara dos Deputados. O processo passa por etapas como publicação, análise pela comissão mista, análise pela comissão específica, votação no plenário, votação dos destaques, votação em segundo turno para a sanção. A CCJ ela vai emitir, mas ela muitas vezes o projeto pode ir direto se for passado pela comissão. Eu vou dar 2 casos aqui. Um deles foi a redução de impostos na cesta básica, que foi dado por caráter de emergência. Então, antes do processo passar, e por isso que esse projeto ele não passa diretamente, porque ele é considerado inconstitucional, porque ele vai utilizar um princípio que é o princípio da retroabilidade. Não existe lei que vai retroagir a direito já consagrado. Quem fala isso não sou eu, é a ministra do STF e professora também da Faculdade de Direito, professora especial da Cátedra de História de Direito Constitucional, professora Carmen Lúcia. Ela fala isso na aula magna de Direito Constitucional. Não existe lei que vai retroagir. Então, quando a gente vê... Quando a gente está falando de retroação, a gente está falando que ela ia ter que mudar o status quo para trás. Ela só vai mudar daqui para frente. Não existe status quo em projeto de lei, filho. Status quo quer dizer conduta. Então, ela só vai mudar a conduta. Mas não existe isso. Tá vendo que você não sabe o que tá falando? Tá vendo que você não sabe? Quem não sabe o que tá falando é você? Não, então, mas quando você fala que um projeto vai ser vetado e ele não volta, não existe isso, Ogro. Da onde você tirou isso? O projeto, se ele for votado pelo... Se ele for vetado me diz então, um defeito bolsonarista é esse, não impedir que os adversários falem. Me diz então, qual foi o projeto que foi vetado e não voltou na mesma legislatura? Eu tô aqui com todos os processos que eu posso abrir. Me diga 2. Como assim? Que foi vetado e não foi derrubado o veto? Isso. Foi sancionado? Sim. Tem... eu não tô com o PC na mão, mas tem vários projetos. Então como é que você vai... Calma, como é que você vai debater? Peraí, Leonardo, eu preciso pra você. Eu pesquiso, eu tô aqui. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Entendeu? Eu tô aqui. Ó, computador, peraí. O pastor Eurico tentou colocar esse projeto, basicamente, com caráter de urgência. Você sabe como é que tramita um projeto de lei com caráter de urgência? Um projeto de lei ele tem que tramitar em até 180 dias. Em caráter de urgência, ele vai tramitar em 15% desse período. Ou melhor, 25% desse período, que é de até 45 dias. 180 é o período máximo que ele tem de tramitar, senão ele vai voltar para os arquivos e pode ser reeditado. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso aqui praticamente é a repórter Lara Lage, que é da edição da Câmara dos Deputados. Ela fala isso, inclusive, na Revista de Direito Constitucional, nas páginas 16, 17 e 19. Eu não estou tirando... Eu não estou tirando da minha cabeça. Tá falando o seguinte, não, o que você está tirando da cabeça é o sentido de você falar que um projeto, depois dele ser vetado, se ele for apreciado... Eu não estou tirando da cabeça, ó. Eu estou tirando daqui. Eu estou tirando daqui, ó. Câmara dos Deputados, projeto de lei que inclui. Aí fui pesquisar depois os ritos, tem aqui os ritos passo a passo, então não é da minha cabeça. Desculpa, não é da minha cabeça.
Aí quando você fala que um projeto, depois dele vetado, ele não pode você ser disse que eu estava falando. é Você disse que eu besteira. estava. Você disse que eu Então, estava falando besteira. Então me prove onde é besteira. Me prove onde é. Um projeto. Não, projeto desculpa, depois de Ângelo. apreciado, se ele for vetado pelo governo, Leonardo, desculpa. o governo Você pode falando, manter Leonardo, o veto. Você está falando. É uma característica Ou de ele vocês pode ser impedir. derrubado pela Câmara. É uma característica de vocês impedir que o debatedor fale. Eu quero que você me Não, apresente você que um não tá projeto. deixando eu falar. Eu já abri. Você disse que eu estava falando besteira na minha live. Eu permiti que você subisse. Exatamente. Um projeto, quando ele é vetado, Me ele sobe pra apresenta a Câmara de prova. novo. Me apresenta Mas a prova apresenta a disso. prova. Mantido. Apresenta a prova, você fica Se só o veto for falando, cadê a mantido. prova? Apresenta a prova disso. Ué, vou te dar um projeto que foi. A Não. emenda parlamentar. Calma, deixa eu falar então. Ah, Emenda parlamentar, quando fizeram aquelas emendas lá do relator, ele foi vetado pelo governo federal e ele foi derrubado na Câmara dos Deputados. você sabe qual é o rito da emenda do relator? Não, o projeto que autorizou a colocar a emenda do relator. Eu insisto na pergunta educadamente. Você sabe como é o rito? Senhora. O rito de um projeto de Do emenda. quê? Um projeto, uma PEC. Você sabe como é o rito Não, dele? não. Você tá mudando o que eu coloquei. Não. A emenda do Você relator que não sabe, você e o que é projeto... aprovado agora. Você é aprovado agora que não sabe o que está falando. Meu pai, meu que eu pai. perguntei a você qual era o rito. Qual é o rito? O projeto, você está falando do projeto da emenda do relator, ou você está falando de projeto, qual é o rito para uma emenda parlamentar? Exato, PEC é projeto de emenda, PEC não quer dizer, projeto de emenda constitucional, emenda parlamentar com classe 2. Explica pra gente qual é. Espera só um pouquinho, eu tô na rua. Que é Não, isso? você pode minimizar a tela e pode pesquisar agora. Não, seu celular permite eu isso. tô na rua com o celular. Então, você pode minimizar a tela. Quem está na janela pode minimizar a tela e pesquisar tranquilamente. Calma, galera, porque está acontecendo um problema aqui. Só um instantezinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Viu porque muitas vezes não adianta a gente gente, discutindo? Assim, o direito é uma ciência muito complexa, porque assim, acho que eu não sei se é isso, para projeto... A depender do tipo de projeto de lei, não tem um rito específico para cada um? Exatamente, meu lindo. Olha, no caso dos projetos das PECs, né, proposta de emenda constitucional, eu sempre explico isso quando eu estou falando de direito constitucional. E eu estou louco para pegar uma turma para dar aula de direito constitucional. Olha só. Quando a gente fala da PEC, proposta de emenda constitucional, a Constituição pra gente que é... Eu não sou nem constitucionalista, eu sou neoconstitucionalista, defendo uma nova Constituição que ela deve ser escrita a cada 20 anos. Quando a gente vê uma linha, é a Constituição. Essa linha está muito velha, então ela apresenta falhas. Aí a gente faz uma PEC. A gente vai pegar aquela falha da linha, vai botar uma PEC ali para dizer por que ela deve ser completa ou não. Quando acontece com questões orçamentárias, e se essas questões orçamentárias, como foi o caso das emendas do relator, ela passa na frente de muitas outras. Quando ela vai discutir questões, por exemplo, de verbas que são para ano subsequente, como foi a PEC da transição, ela passou na frente de quase 3.000 projetos, para a galera ter uma ideia. Bolsonaro deixou um rombo de 840 bi, e o Haddad, junto com o governo ainda, e com a galera ainda do antigo governo, chegou num acordo. Então, quando chegou-se num acordo, esse projeto de lei que era de característica orçamentária passou na frente de todos. Agora, me estranha muito alguém que não é do direito, não tem a noção do direito, e está aqui falando que a gente que estuda é que está errado. Então, isso é uma crise no Brasil, que eu nem vou mais dar espaço para debater. Isso é uma crise no Brasil que a gente tem que mudar. Não deem palco a pessoas como essa. E sabe o que acontece? O bolsonarismo ele é como se fosse uma seita religiosa, né? Não, então, assim, eu discordo. Eu eu discordo acho pra que caralho, meu lindo. Eu acho que eles são seita religiosa porque eles são meio fanáticos. Não. Esse cara não é fanático, não. Esse cara simplesmente ele é um artífice. Ele inventa condições para justificar o seu debate. Eu perguntei uma coisa simples. Então você acha que ele é mau caráter? Eu afirmo. Eu não acho, eu afirmo. É mau caráter. Eu não acho que ele é alienado, ele é enganado. Não, sabe por quê? O alienado, ele vai dizer que Bolsonaro é um santo. O alienado segue a linha daquele cara nordestino que passou sede durante o governo Bolsonaro e que agora está aqui em Alagoas, na minha terra, dizendo que o Lula tá mandando fechar o Rio São Francisco. Esse cara é um alienado.
Agora, quando certo. ele diz aqui que não é isso, porque ele na certa deve ter ouvido de algum assessor parlamentar da direita, de alguém que não sabe, e por aí vai, aí dessa forma não tem como. Uhum. Tá? Eu vou pedir aqui também, eu tenho Samuel Mohamed. Mas, cara, eu queria, a gente parou nessa conversa porque eu queria ouvir uma outra coisa que você falou, que eu fiquei muito tentado a te perguntar. Então Uhum. você procura um outro partido ou uma outra representação para 2026, porque essa representação agora, ela não tá tão agradável ao que você tá vendo em relação à pauta LGBT? Era isso? Olha, eu começo a pensar num projeto alternativo, tipo assim, eu acho muito difícil a gente conseguir, pela via democrática, um governo socialista ou comunista, né? Então o socialismo democrático me parece um pouco distante da realidade. Talvez, e olha que é ruim, né? Essa perspectiva. Talvez pensar num Ciro Gomes, sem ser o Lula. Não, eu tenho todo o carinho pelo Ciro Gomes, mas o Brasil tá precisando hoje do Boulos, não tá precisando mais do Lula. É, também, mas acho que assim, eu acho que ainda assim, né, a institucionalidade do PSOL, né, ele parece assim, me parece que o PSOL e o PT eles se mantêm ali como partidos que lutam, mas parece que lutam pouco, entendeu, contra o sistema. Eu não entendo como que você pode colocar Geraldo Alckmin no governo do Ah, Lula e achar que isso não vai ter nenhum efeito prático para nós, entendeu? Eu acho que eu só acho mesmo. Eu acho que corre o risco do Brasil ficar pior ainda, né? Se caso acontecer um golpe contra o Lula e ele assumir, entendeu? mas é porque eu sempre falei isso. Eu me desfiliei do PT. Eu entrei no PT em 2021, final de 2021, e me desfiliei do PT após as eleições de 2022. Porque eu particularmente não concordo com o que o PT vem fazendo do ponto de vista intelectual, cara. Se O filiar ao Geraldo PL, Alckmin, por exemplo. Você viu que isso, ele tá se filiar ao isso. PL? O, o Geraldo Alckmin, por exemplo, ele tem uma discussão de ter dito que o Lula pretendia voltar à cena do crime, e para mim uma pessoa dessa não merece nenhum bom dia, que dirá o cargo de vice-presidente do Brasil. E eu fiz Sim. críticas a isso. O Lula deveria sim ter feito uma reparação histórica e ter chamado diretamente a Manuela Dávila, já que ele sabia que tinha chances de ganhar. Então seria um prazer ter a Manuela Dávila como vice-presidente, e pensando como os Estados Unidos vem fazendo com a Kamala Harris, para o ano que vem a Kamala ser praticamente ali a substituta natural do Joe Biden. A gente precisa de uma Uhum. mulher voltando. A gente precisa, inclusive, fortalecer para que um LGBT ocupe esses espaços de poder. Uhum. Por exemplo, eu não consigo ver o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como um político LGBT. Eu vejo ele Nenhum. simplesmente como um rico que é LGBT e que, quando se viu ridicularizado por Bolsonaro, acionou a Rainbow Flag, né? Ele acionou a bandeira do arco-íris. É o que eu Para vejo. poder se defender e defender seus interesses também, né? Isso, ele acionou a Rainbow Flag ali, ele disse, olha, que eu sou LGBT, tanto é que ele disse que era para ele era muito tranquilo estar se assumindo, e a população LGBT não aceita o termo se assumir, porque ninguém comete crime nenhum ao ser LGBT. Com Eu, certeza. apre- eu aprendi isso inclusive com um colega meu que ele disse, olha, não usa o termo se assumir não, porque esse termo é pejorativo, ninguém está cometendo crime para precisar se assumir. Uhum. E eu, por exemplo, eu vejo que o lulismo, né, Hum. ele com o passar dos anos, ele já não faz mais oposição. Me parece que ele já está jogando o jogo da burguesia mesmo, há um bom Mas tempo. mas é Eu isso, não vejo, por Matheus. exemplo, o PT trabalhando em favor de greves. Por exemplo, o Brasil hoje precisava muito de uma greve. Eu não vejo, por exemplo, o PT mobilizando pessoas na rua. Já parou Pronto, pra pensar nisso? posso lhe dar uma situação bem simples agora? Aqui no meu estado, o governador Paulo Dantas está mais preocupado agora em tentar fazer sua filha chegar à prefeitura, ou em 2024 ou em 2028, derrubando a família Caldas, que é quem hoje tem a prefeitura de Maceió, com um prefeito que é um bolsonarista, João Henrique Caldas. Misericórdia. Ah. Eu quase que espancava ele na campanha 2020, que ele veio me ofender. E aí eu tava fazendo campanha para vereador, fui candidato a vereador. Aí Uhum. eu passei entre os seguranças e disse, olha, você deve ter moral lá na Austrália, onde você fez um curso de 2 meses e disse que estudou fora, que se formou fora. Mas aqui você vai apanhar como qualquer pelego. De lá pra cá ele não fala comigo.
Eu quase fui expulso do meu partido do PDT na época. Mas Uhum. assim, hoje, para ser bem sincero, eu não quero envolvimento com a política partidária, porque a política partidária ela é muito pequena para quem estuda o marxismo. Sim, Eu acho, exatamente. ela é pequena. Com Eu certeza, tenho, com certeza. eu tenho um carinho muito grande pelo Cury, eu tenho um carinho muito grande pelo Tião Desigualdade não, eu tenho um carinho muito grande pela galera, mas a política partidária ela ficou pequena para quem estuda. Aham. O campo Você de pega um atuação é cara, muito estreito, né? você pega hoje um marxista convicto, um leninista convicto, você pega um trotskista convicto, você pega um stalinista convicto, você pega até os khrushchevistas, você pega a galera que é reformista, um brezhnevista, você pega Brezhnev, Khrushchev, você pega essa galera toda e diz, olha, vamos analisar, vamos. Esses caras são de outro planeta. Eles não estão falando a mesma política que o PT fala. O PT é do campo da social-democracia. E tá tudo bem. Uhum. O PCdoB, que é o Partido Comunista hoje do Brasil, pertence à social-democracia. E tá tudo bem. Eu não tenho que estar aqui rotulando o que o meu adversário, até mesmo o meu companheiro de luta política, vai dizer. Não é do meu feitio. Mas não me venham colocar na cabeça a ideia de que hoje o que essa galera tá fazendo tá ok. Então o que eu ia perguntar a você é: qual o nome para 2026, sabendo que Lula pode perder força com essas posturas? Ixi, não tem nenhum nome, né? Mas eu acredito que o Ciro Gomes primeiro. Ou pensar no Boulos, igual você falou. Eu acho que o Lula deu um tiro. O Lula tá dando alguns tiros no pé. E eu adoraria dizer quais são, mas ele tá dando alguns tiros no pé. Porque são tiros no pé que eu não acredito que ele pudesse dar. Por exemplo, tá? Ele não fez uso político. Marcelo, só passando para avisar que a Amazônia tá pegando fogo, cara. Sinto muito, então. Se você quiser subir aqui e dar seu parecer, eu adoraria comentar contigo, Marcelo. Mas assim, eu vejo o Boulos como uma coisa que o Brasil precisa para 2026. Eu vejo a Manuela Sim. Dávila. Eu não consigo ver o Ciro porque o Ciro tem muito mais desejo de ser presidente do que vocação para ser presidente. Você acha que ele tem muita erudição para ser presidente? Não, eu acho que ele tem, querendo ou não, ele não tem o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um cara que tome cachaça, coma torresmo e fale com o trabalhador. O Ciro está se Olha, aproximando, será? o Ciro tá se aproximando muito mais hoje da galera de Harvard, de Yale, de Stanford, do que se aproximando diretamente do chão de fábrica que gerou o PT. Mas você não acha que ele entende de economia? Eu acho, ele poderia ter sido ministro melhor do que o Haddad, inclusive. Só que Uhum. a vaidade do Ciro, em dizer ou eu sou presidente ou não sou nada, vai tirar o Ciro do PDT e vai levar o Ciro para o PSD do Kassab, em breve. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Ou para o Entendi. PSD do Kassab, ou ele volta para o PSB. É. Mas o Ciro não ficará no PDT porque o Ciro não admite. Eu já conversei com os dois na época que eu fui do PDT. Tive a oportunidade de conversar com o Ciro, tive a oportunidade de conversar com o próprio Carlos Lupe. Eu implorei para o Carlos Lupe, para o nosso ex-governador, que hoje voltou a ser vice-governador, o Você acha que o Ronaldo Ciro, na Lessa. condição de ministro da Economia, ia fazer coisas boas pro Brasil? Cara, eu acho que o Ciro, a primeira coisa que ele ia conseguir resolver é o gargalo de importação. Eu sou geógrafo de formação e a gente tem um gargalo de importação muito grande. A gente importa 12 vezes mais do que a gente precisa no Brasil. 12 vezes mais. Isso A mostra ideia seria algumas coisas. importar menos, né? Importar menos, né? Isso, para ter uma balança comercial favorável. Então o Aham. Ciro ia investir na indústria nacional. Tudo que a gente produz, esse fone que eu estou usando de retorno, ó, esse fone que eu estou usando de retorno, tudo isso, se produz no Brasil. Mas a China pratica um dumping violento e acaba tirando da gente isso. Então o Ciro conseguiria resolver esse gargalo de importação. Eu tenho certeza que o Ciro conseguiria resolver a questão do problema da produção nacional de veículos. O Brasil possui veículos que é somente para a classe A e para a classe B comprar. Quem compra carro velho é a classe C. Uhum. Sim, Compra com carro certeza. usado, então. O que o Lula fez foi temporário. Está acabando agora, em dezembro, essa redução para os carros novos. Sabe? Então o Ciro tem o preparo. Eu já li o Plano Nacional de Desenvolvimento dele, na época que eu estava no PDT, eu tive a oportunidade de ler, eu tenho no meu Kindle.
esse livro. Mas assim, eu tô lendo tudo, cara. Então eu acho que o Ciro ele seria um ótimo ministro, só que cada um quer entrar no livro de história da maneira que melhor lhe convém, sabe? Uhum. Sim, entendi. É, realmente eu fico entre outras opções e eu tô começando a abandonar de vez a ideia do PT e do Lula, porque acho que acho que já tá na cara de que tá vendido, né? Faz muito tempo que ele tá vendido. E Não é questão de estar vendido, é a questão assim, a social-democracia, ela cobra um preço. Se você é marxista, você sabe que a social-democracia ela é antirrevolucionária, porque ela com coloca o trabalhador certeza. no estado de estagnação. Ela vai dizer, olha, eu vou aumentar o salário mínimo todo ano num percentual acima da inflação. Beleza, mas a gente quer realmente é que o patrão pense 10, 15, 20 vezes antes de humilhar o trabalhador. Não é a redução, não é o aumento do salário mínimo que vai amenizar a luta de classes e a mais-valia. Tá entendendo? Aham, sim. Então, assim, eu hoje eu já votei no PT sabendo que era, infelizmente, a única alternativa para derrotar Bolsonaro. Mas eu, por ser stalinista, por ser prático da revolução, eu queria muito que alguns partidos da extrema esquerda no Brasil, que não se tem o extrema esquerda no Brasil, PSTU não tem relevância, PSTU faz live para 16 pessoas, pô. Os caras PSTU rodam faz 200, faz live quantas? para 16 pessoas. Os caras 16 pessoas? rodam 500 panfletos e voltam com panfleto para a sede do partido. Como é que você roda 500 panfletos e volta com um panfleto para a sede do partido? Aí quando você pergunta o cara, por que você não entregou o panfleto para ele? Porque ele tem uma cara de burguês. Pô, tá jogando pela cara, irmão. Pelo amor Aí de o Deus. pessoal, aí o pessoal é aquela esquerda que tá mais preocupada em comprar camisa florida. Eu tenho uma raiva do pessoal porque é isso. É uma galera que quer assistir Bacurau, pagar de esquerdomacho e comprar camisa florida, pô. Ai, não, com certeza. E assim, eu vejo que é uma esquerda muito intelectualista também. Sem muito trabalho de base, eu acho. O PT tá tentando agora fazer uns núcleos de base que quando eu tive no PDT a gente fazia, mas olha, todo núcleo de base de todo partido de esquerda é uma central de cadastramento de votos. Todo. Eu afirmo isso. Todo. É. Então, assim, qual que seria o caminho da política? O que você acha? O que é que eu Militar, acho? internet, ser professor? O que você pensa? Não, como professor não, tá? Eu tô muito assustado com o que aconteceu. Eu fui demitido por conta de bolsonarismo das empresas que eu trabalhava. E eu vou contar rapidamente a história aqui. Um aluno de uma determinada escola entrou na sala de aula com o telefone dizendo que estava trabalhando. Esse aluno é do ensino fundamental. Ele já entrou meia hora depois, a escola permitiu. Ele já entrou meia hora depois. Eu pedi que esse aluno não usasse celular. Eu nunca peço gritando nem mandando. Eu faço, cara, para o meu bem, para o teu, para a gente poder ter uma aula legal, dá só um tempinho aí. Se for o seu pai, sua mãe o responsável, atende rapidinho, diz que eu mandei um beijo. Eu sou muito educado em relação a isso. Só que o cara já veio na minha intenção já. Tipo, eu tô trabalhando, ao contrário de alguns aí que ficam como professor. Ele foi me tirando por otário o tempo todo. Até que eu usei a autoridade. Esse foi o quinto aluno que eu acho que eu botei pra fora em 15 anos de profissão. É o quinto aluno. Certo. Aí eu saia. Moral da história, fui demitido e a dona da escola queria que eu implorasse pelo meu emprego. Olha que absurdo. Não, mas isso. Não, cara, desculpa, meu lindo. Isso não tem absurdo nenhum. Jesus amado. Isso é a cara da classe trabalhadora. Eu passei o que milhares de trabalhadores passam todos os dias. Eu dou aula, cara, em condomínio, em prédio de bacana, que eu subo pelo elevador social. Mas as babás, as diaristas, as domésticas, os entregadores, a galera da manutenção sobe pelo elevador de serviço. Não vejo nenhum problema, eu estou de serviço também. Mas na falta disso, que suba pelas escadas. Aqui em Maceió, eu lhe dou 10 a 15 prédios que fazem isso. E são prédios de mais de 12 andares. Credo. Jesus amado. Isso é Então, consciência. assim, Ainda bem, tem que ter consciência de classe, né, Ogro? Pelo menos você tem consciência, né? mas não existe. Olha, no governo que está falando mais da picanha, da cervejinha e de um Não tem presidente que quer consciência ser de zoeiro, classe.
ele tinha que estar aqui praticamente moldando a galera para uma revolução. E o povo acha que fazer revolução é pegar em armas, não tem nada a ver. Você A conhece o revolução. professor Neil Dorix? Adoraria conhecer, cara. Conta Ele é um pouquinho. muito. Ele é um economista, ele é um PhD em economia muito bom, né? Eu tô me aproximando do conteúdo dele agora, né? Ele faz alguns vídeos muito extensos, mas ele fala sobre a possibilidade de uma revolução brasileira e ele critica e faz críticas boas e consistentes ao petismo, ao lulismo e tudo mais, né? E acho que eu recomendaria que você visse, porque ele é marxista-leninista. Manda pra mim no também. privado. Manda pra mim Sim, no mano. privado. Ele é Olha, marxista-leninista, eu acredito que você vai adorar ele. Achar ele muito o que bom, eu coloco inclusive. aqui, a minha crítica ao PT não é uma crítica raivosa, não. É uma crítica até fraternal e pedagógica. Quando você vê um partido mais preocupado em não perder seguidores nas redes sociais, e eu vou comentar o que o Lindenberg fez com a Carla Zambelli, tá? Foi uma tentativa de você atrair seguidores. Quando você vê o presidente que está mais preocupado hoje o tempo todo em justificar para a população a picanha, o aumento do salário mínimo, mas não apresentou de fato um plano econômico em larga escala, eu já teria apresentado para o povo um plano dos próximos 10 anos. Se eu sou o Lula, eu tinha perdido um mês do meu mandato, trabalhando domingo a domingo, para criar um plano de estabilização econômica para os próximos 10 anos. Sabe como esse plano ia funcionar? A primeira coisa, tá? A reforma trabalhista revoga-se. Carteira verde e amarela, que ainda tem empresas que querem adotar esse projeto. Tudo isso revoga-se. depende somente da figura do presidente ou depende de outras pessoas? Depende quando o presidente é emblemático a ponto de conseguir ter um carisma e um magnetismo político, como é o caso do Lula. O Lula consegue convencer, por exemplo, a base do PSD. O Lula consegue convencer alguns do PSDB. O Lula consegue convencer até alguns do PL, que diz, ó, vem comigo, que aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor. E nas eleições municipais e nas majoritárias a gente quebra o pau, mas agora eu preciso dessa coalizão. Já que o PT abraçou um governo de coalizão, não quis entrar com uma chapa pura de esquerda, isso é o mínimo que vai acontecer. Porque eu ainda digo a vocês, tinha esqueci o nome dela agora, do PCB, foi candidata, Sofia Manzano. A Sofia, eu li o plano de governo dela, interessante, bem estruturado, mas ela falava muito mais da crítica pela crítica ao sistema capitalista do que, de fato, propostas. Apresentar soluções, né? Exato, era crítica pela crítica ao sistema capitalista do que, de fato, você dizer, não, peraí, quais são as soluções? Eu vi isso na minha época de DCE, da época da faculdade. O cara da faculdade não quer saber do conflito entre o Hamas e Israel. O cara quer saber por que no bloco dele de zootecnia o bebedouro está quebrado. Ele quer saber por que não tem verba para pesquisa. Claro, falar do Hamas, falar do ETA, falar de Israel, falar disso tudo é importantíssimo. Mas o Marx sempre diz, né? E deixa lá colocado nas entrelinhas do Capital, que primeiro a gente deve resolver o micro para educar a classe trabalhadora para pensar no macro. E no crítica do programa de Gota ele pega e fala, vale mais do que uma ação do que 1000 teorias. Exato, então assim, o Lula, ele não é marxista. Quando alguém diz que o Lula é marxista comunista, Dá vontade de rir, né? Eu fico para ter botar um ovo, cara. Pelo amor de Deus, sério. dá vontade de dar risada, né? Não, eu fico puto. A minha fase de dar risada já passou, porque como é que o Lula é marxista? Ou como é que o Lula pode ser comunista se ele não apresentou nenhum plano de estatização dos modos de produção? O Hugo Chávez em 90... O próprio programa do PT, né? O programa do PT, quando ele foi feito lá na década de 80, não fala de possibilidade de conciliação. Nunca falou de... Inclusive, naquele período, né, muito dos partidos no Brasil, eles eram meio avesso àquela ideia de socialismo soviético, né? Aquele socialismo mais agressivo, né? Então, é isso. Mas o que me assusta é a galera dizer, não, porque o Lula é comunista. O Lula nem sabe o que é comunismo, gente. Você sabe que o comunismo pelo amor de Deus. sabe que o comunismo é o fantasma, né? O fantasma do comunismo, que é aquele que estava pairando lá na ditadura militar, ele é, na verdade, um fantasma mesmo, nunca existiu, né? Por exemplo, o pessoal acha que o Brasil tinha tentativa comunista
quando o Jango tentou fazer reforma de base. Mas a reforma do Jango era uma reforma de social-democracia, não era? Não, eu olho assim, o Lula está muito mais para a escola de Friedman do que para Marx. O Lula está muito mais hoje para os pensadores de Detroit, Ohio, Michigan, Tennessee, da Escola Americana de Economia, do que para qualquer coisa como Mujica. O Lula está muito mais próximo hoje dessa ideia, sei lá, de um pensamento mais utilitário do que você vê realmente uma revolução. O Lula não é um revolucionário e está tudo bem. Não, eu não vejo problema no Lula não ser um revolucionário. Mas a galera... pode falar, mas ele poderia, né? Cara, eu acho... Ele poderia entrar para a história, inclusive, como um revolucionário. Porque ele tem o poder na mão. Mas ele conseguiu, historicamente, construir uma imagem muito boa com as pessoas. Mas eu acho que a gente tá cobrando o Lula, que é o último líder. Ele é o último líder dessa escola, que começou com Marx. Ele é o último líder. No mundo é o último líder. Eu até solicito aqui a galera que está acompanhando, façam um exercício aqui comigo e com o Matheus. A gente tem Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky. Aí depois eu tenho o Ho Chi Minh, depois eu tenho o Mao Tse Tung, depois eu tenho o Guevara ainda, inclusive, para o Congo. Aí depois eu tenho, no movimento paralelo a isso, eu tenho Simão Bolívar. Aqui no Brasil eu tenho os levantes e as intentonas comunistas. E eu tenho, inclusive, a meu ver, fazendo uma análise mais fria, o Jorge Amado seria muito mais revolucionário do que o próprio Lula. O escritor Jorge Amado. O escritor Jorge Amado? Por quê? Quando ele é preso, e na época ainda que ele estava no PCB, e quando ele é preso por essa associação ao comunismo, a gente consegue ver que ele começou a escrever e voltou a escrever com a crítica, mas assim, o Jorge Amado tinha uma preocupação de retratar quem era o baiano suado. Quem leu o Jorge Amado, eu li muita coisa do Jorge Amado, Jubiabá, Capitão de Areia, Tieta, li muita coisa para poder entender quem era Jorge Amado, Suó, País do Carnaval. Ele botava as críticas ali, mas o Jorge Amado vivia no mundo paralelo. Só conhecia Jorge Amado quem leu Jorge Amado. Né? E você vê o Lula não. O Lula sempre foi uma figura ligada à TV, a ponto do Lula ser alvo de piada no Cacete Planeta e vencer as eleições de 2002, com o Cacete Planeta batendo nele e fazendo praticamente ali Fernando Henrique Cardoso, aquela coisa toda, um presidente que deu aula. E eu tive o prazer já de ver o Fernando Henrique Cardoso. E aí, meu querido, eu quero te fazer duas perguntas, porque agora a bateria aqui do celular tem que colocar para carregar. Adoraria te responder. Como você acha que foi possível o Lula, mesmo o Cacete Planeta batendo nele, se eleger? Princípio da coalizão no Brasil começou ali. Ele foi eleito com José Alencar, que era um mega empresário do ramo da tecelagem e que não tinha essa consciência de classe que pintava. O José Alencar tinha muita denúncia e muito processo trabalhista nas costas. E eu nunca tinha visto isso na história da economia mundial. Um líder sindical que se aliou diretamente a um empresário explorador para poder vencer o processo eleitoral. E quando então, o Lula morrer? Pode falar. Ali a galera que fazia essa menção a um Lulinha revoltado, né, ligado no 220, quando viu esse Lula Paz e Amor indo para as ruas, pegando essa questão de política clássica, eu vi que ali a esquerda clássica começava a morrer. Eu tinha 17 anos, mas eu sempre gostei de Che Guevara, Lenin, e me apaixonei pela vida de Stalin, comecei a ler, a pesquisar. Será uma das minhas próximas tatuagens, pelo menos o nome ou a figura do camarada Stalin. Mas quando a galera começa a ver esse Lulinha Paz e Amor, sabe, chorando, e aí ele ganhou aquele processo. Veio a Lava Jato. Ele se tornou praticamente uma potência política na Lava Jato. Quando o cara faz a previsão de que o Sérgio Moro, pelos erros que vinha cometendo, passaria a ser perseguido pela mídia e que ele não aguentaria o julgamento da mídia, é só você acompanhar hoje. O Jornal Nacional, por semana, pelo menos fala 20 minutos de Sérgio Moro. A Globo quer derrubar o Sérgio Moro, agora não sei quem a Globo quer colocar. Você acha que é possível que lá, quando a Operação Lava Jato começou, esse projeto
de dar visibilidade para o Lula, ele foi feito com intenção, ou a Lava Jato deu intenção para o Lula sem querer? Eu acho que a Lava Jato, imagem dele, quer dizer. a Lava Jato só fez bem ao PT. Ah, é? Nossa, mas eu tenho... Agora, não, porque agora assim, ele responder isso, mas a- ela só fez bem ao PT. Não, claro, porque pelo menos o que acho que a compreensão do senso comum, que inclusive é a minha, tá? De que a Lava Jato destruiu o PT no Brasil, né? Não. Como é que você vê um presidente que, por conta da Lava Jato, a sua mulher tem um quadro de um tumor, ela vem a falecer, esse homem vai num roteiro que nem o melhor dos roteiristas poderia escrever, esse homem passa 581 dias Perdão preso. te interromper, mas assim, a Lava Jato ela não tinha como objetivo, pelo menos ali naquele... Porque o mundo, eu digo América Latina, né? Estava sofrendo uma sucessivos golpes, né? Uhum. Beleza. Mas aquilo não tinha o objetivo de derrubar ou de escamotear governos populares ou de Claro, retirar do claro. horizonte coisas Só que, populares. só que no Brasil o projeto era da Dilma resistir à Lava Jato, Uhum. o Haddad resistir à Lava Jato e o Lula encerrar sua vida política até 2030, 2034 na Lava Jato. A ideia do PT, do plano do PT era perfeita, só que assim, o que foi que levou a Lava Jato a ser um golpe duro na esquerda e ao mesmo tempo fortalecê-la? Você vê um juiz burro, um juiz que não lê, que é o caso do Sérgio Moro. Sei. Um juiz que se tivesse aplicado a lei adequadamente, Lula estaria preso até hoje. Sabe por quê? Porque o processo foi bem feito. Agora, Entendi. quando ele tomou o processo para si, transformou um processo que era jurídico em político, quando ele disse, olha, eu vou condenar baseado no que o Deltan Dallagnol disse, que o Deltan Dallagnol disse, eu não tenho provas, mas tenho convicções. Isso no meio jurídico é piada. Quando o processo do Lula passa mais de 7.500 processos, Lula seria julgado agora em 2026. Nossa. Lula seria julgado pela teoria da distribuição e da celeridade penal. Lula seria julgado em 2026. Agora ele teria idade para enfrentar esse julgamento em 2026? Não, ele ia estar beirando os 80 anos. Então assim, quando ele bate o pé e diz que prefere ficar na cadeia, mas vai provar sua inocência, joga ele naquele patamar de Nelson Mandela. Eu falo isso, mas a galera dá risada, mas bota ele no patamar do Mandela. Quando ele diz que ele voltará a ser presidente do Brasil, ele não fez uma promessa, ele fez uma ameaça aos seus adversários na Lava Jato. Ele fez, eu vou voltar a ser presidente do Brasil. O Moro, com certeza, na hora, pelo seu ar de arrogância, deve ter rido internamente. Tá, depois você cumprir a pena e pela lei da ficha limpa você não pode. Aí o que é que acontece? Todo o processo do Lula, todo, tinha vícios, os embargos de declaração mal feitos, as delações praticamente eram totalmente viciosas. O Moro fala, inclusive, com algumas das testemunhas das delações, que diz o seguinte, palavras do Moro, se você falar isso, eu vou reduzir sua pena. Ele induziu mais de 14 falas das delações. Por que o Tacla Duran não pode falar? Por que o Tacla Duran não pode falar? Tacla Duran, se falar, se ele não for assassinado, a família será. Entendeu? É isso. Eu queria muito te ouvir, cara. Você está com preocupação do tempo, eu adoraria muito te ouvir. Acho que a última pergunta, na conversa com você é sempre muito boa. Você acha que você já tem uma previsão de quem vai ser o candidato da esquerda depois que o Lula morrer? Tenho. Essa esquerda hoje não terá o Haddad. Haddad nunca mais é candidato à presidência. Nunca. A intelectualidade do PT é o que afasta o PT do povo. Entendi. Os intelectuais do PT, quem seria capaz de substituir a figura do Lula? A transferência de poder irá ou para Boulos, mas vai haver uma disputa interna dentro do PT e dentro da esquerda. Certo. Depois que ele morreu, Lula, né? Não, depois que ele morrer, não. Agora em 2026 já. A disputa interna será por Boulos, Manuela Dávila, vai ser também diretamente Samia Bonfim. Toda essa galera vai estar brigando para saber quem vai ser o herdeiro político. Porque onde o Lula botar a mão,
vai ser o presidente de 2026. E onde ele botar a mão vai ser o presidente de 2030. Vai acontecer com o Lula o mesmo fenômeno que aconteceu com o Raul Castro. Tá ligado que Raul Castro, quando foi falar com o atual presidente de Cuba, o presidente praticamente ele é aclamado, né? Então assim, o Raul Castro, depois da morte de Fidel, Raul Castro faz não, será fulano de tal. Aí você faz, oxe, por quê? E aí a galera começa a ver, não. Aí onde ele bota a mão, é quem vai ser o presidente. E eu tenho certeza, mas certeza absoluta, tá? Que é o Miguel Dias-Canel, agora que eu estava olhando. Ele foi colocado pela mão dos Castro. Então quem receber a mão de Lula, e aí eu acho que o Lindbergh tem uma chance muito grande, o Boulos tem uma chance enorme, sabe? I'm a dreamer, cara. But I'm not the only one, né? Então assim, quando você olha, o Miguel Dias-Canel lá em Cuba, ele recebeu esse amém de Raul Castro. E aí quem vai receber esse amém de Lula para 2026 e 2030? Eu sou bem sincero, eu tô colocando as minhas fichas ali no Boulos. É um Lula 2.0, né? É um Lula 2.0, é um cara que ainda é muito novo, é um cara que ainda tem a chance de conseguir debater. Eu acho que, querendo ou não haverá espaço para essa galera raivosa. Não vai ter. Então eu acho que vai acontecer o que aconteceu com Miguel Dias em Cuba, é o que vai acontecer com Boulos. E Boulos será presidente ou em 2026, ou 2030, ou 2034. Maravilha, maravilha. Eu vou colocar o celular para carregar aqui. Muito obrigado, viu? Beijo, meu querido. Bom descanso, cara. Qualquer coisa. Espero que esse negócio de casamento gay dê errado, né? Vamos esperar. Tomara que não passe, porque assim, o projeto ele é inconstitucional de ponta a ponta. E vamos tentar. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vou ver se a galera quer subir, mas te agradeço mesmo. Beijão, meu velho, e me manda lá no privado o que você falou. Tá bom. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, depois dessa conversa maravilhosa com o Matheus, né, que tá aqui conosco. E, cara, Matheus é muito gente boa, gente fina mesmo. E é bom quando a gente consegue ver que na esquerda tem uns camaradas que estudam, que ralam, que batalham. Mas eu tenho muitas críticas a fazer à atual esquerda. Muitas. Eu não cheguei a perguntar ao Matheus, mas eu queria muito colocar que foi o seguinte. Cara, o nível que a gente tem hoje de intelectualidade da esquerda, eu estava numa live, acho que é a live do Márcio, é a Arena. É uma live de debates. Todo respeito ao Márcio, ele é de direita, mas ele sempre me recebe muito bem. Não tenho nenhum problema em subir. Eu não subo em lives que tem o Atitude, o Derli, o Porto Alegre, a Claudinha, essa galera do mal. Eu não subo por uma questão de preservação, mas a gente fica rindo, velho. A gente fica rindo, porque eles sobem algumas pessoas, eles estão usando a tática que o Arthur Duval fez, que era aquela tática de você sempre provocar, sabe? Mas provocar de maneira vil, baixa, os camaradas que não têm uma certa formação acadêmica. Então, por que eu não subo nessas lives? Porque o Atitude é um mentiroso. É um mentiroso quanto mais. Porque o Derli, eu tô há anos já esperando o Derli me explicar o que é hermenêutica da coisa julgada. Eu tô esperando o Derli me explicar o que é isso. O Mago, que, né, assumiu que já casou com a mulher que tinha 17 anos e tudo mais, e por aí vai. E ele fez troça comigo porque eu fui lá entregar na Polícia Federal meus tablets, meus celulares, meus computadores. Quando estava tendo aquele negócio de GDO, que chegou até a passar em canais do YouTube, eu fui lá entregar os meus computadores. E eu faço esse desafio a todos eles. Cara, entreguem seus computadores à Polícia Federal voluntariamente. Diz, tá tendo essas denúncias aqui, eu tô antecipando os fatos, eu gostaria de deixar aqui. Ah, mas não tem fundada suspeita. Não, tô fazendo o princípio da entrega voluntária aqui. Então, assim, essa galera que tá aqui, que tá falando, eu não tenho que debater. É gente despreparada,
é gente que tá o tempo todo aí agora batendo boca porque não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem o que discutir, né? E aí eu vou ter que dar só uma girada de pauta falando agora sobre a questão do Hamas e, além da questão do Hamas, a questão também do que vem acontecendo entre Israel e a Palestina, a região da Cisjordânia, entre tantas outras áreas. Eu quero muito que a galera suba aqui. Vamos colocar o dedinho na tela, vamos compartilhar a live também, né? E eu quero o que é que vocês precisam entender acerca disso, tá bom? Então, assim, para a galera entender o que eu estou falando aqui, é muito simples. Então eu peço que você compartilhe a live. A gente já está um tempinho aqui já. A gente não consegue ter pessoas que subam para de fato debater, né? A gente tem pessoas que sobem aqui muito mais carregadas por ódio. Mas quando a gente pergunta, você leu o projeto do pastor Everaldo? Não. Você leu praticamente o projeto e o debate nas comissões? Não. Está na redação da Câmara. Não. Você leu praticamente o que é que o Instituto Brasileiro de Direito da Família diz? Não. Então, assim, como é que eu vou debater com alguém que não leu esse projeto? O que é que eu vou ganhar debatendo isso? Existem alguns canais progressistas, como é o caso do canal do Clayson, Galãs Feios, né? É a galera que eu acompanho. Clayson, Galãs Feios, o Cauê Moura, o Tiago Santinelli. Boa noite, Fernando. Tiago Santinelli, essa galera toda que eu acompanho e gosto muito dessa galera. Mas assim, essa semana teve uma mega cortina de fumaça em cima desse mesmo tema. E qual foi o tema dessa mega cortina de fumaça? Foi a questão do Jair Renan ter se envolvido com Diego Pupi ou não. Para ser sincero, eu tô dando a mínima se o Jair Renan se envolveu com Diego Pupi. Faço até votos de que se ele tenha se envolvido, que seja muito feliz com o cara, velho. Desculpa, mas o que ele faz entre quatro paredes não me diz respeito. Eu gosto também do DCM do 247, gosto muito. Gosto do Rovai, gosto da galera boa, gosto do Meteoro Brasil também. Mas os que eu mais acompanho são a Galãs Feios, o Cauê no Desce a Letra. Eu não gosto muito, eu acho que o Sakamoto e também o Reinaldo Azevedo, eles são muito tendenciosos. O Reinaldo Azevedo sofre de uma crise, que o Reinaldo Azevedo queria ser o juiz do mundo, mas não consegue nem redigir uma frase sem se empolgar e se empolar com ele mesmo, né? Então eu acho o Reinaldo Azevedo às vezes meio escrotinho no ato de falar. Ele se empola demais, ele quer mostrar um conhecimento que às vezes por hora nem tem, né? Porque assim, essa galera toda, mas é uma cortina de fumaça que a população LGBT precisa atentar-se, perdão. Que é o fato do Jair Renan ter se envolvido com Diego Pupi. Sendo bem sincero, o que o Jair Renan faz com o Diego Pupi entre quatro paredes, ou com a torcida do Flamengo, não é da minha conta. Sabe? Não é da minha conta. Eu tenho que me preocupar por que os prefeitos, inclusive de Sorocaba, tá tirando proveito político da tragédia em relação ao Hamas, né? Eu tenho que me preocupar por que esse texto que é inconstitucional foi reproduzido pelo Nicolas Ferreira, onde houve inclusive pagamento de impulsionamento em redes sociais. Eu tenho que me preocupar com fatos que sejam relevantes. Se eu for me preocupar com a homossexualidade do Jair Renan, isso pra mim não significa nada. Felicidade pra ele, tomara que ele consiga encontrar um caminho ali. Nada demais, entendeu? Agora, é porque o brasileiro, ele tem sempre essa cultura, de ser o Zé Povinho mesmo, sabe? É do brasileiro essa coisa de ser o Zé Povinho.
A gente não consegue agir se não for o Zé Povinho. O brasileiro é, nessas horas, o bendito do Zé Povinho. Tem que estar tendo ali tem que estar tendo a discussão, tem que estar tendo o dedo na cara, tem que estar tendo se o cara é gay ou não. Não importa em nada se o cara é gay, se ele deixa de ser, com quem ele sai. O que me interessa é, numa semana que foi trágica para a população LGBT, numa época que foi também, além de trágica, desrespeitosa para a população judaica e muçulmana no Brasil, porque o Nicolas Ferreira, a bancada evangélica, a extrema-direita, tomaram para si isso. Isso sim é que me deixa triste, sabe? Isso sim é que me deixa chateado, que me deixa irritado, que me deixa enojado. Então, meu objetivo não é brigar pela sexualidade ou acerca ou sobre a sexualidade do Jair Renan. Mas não é mesmo, eu não vou ganhar nada com isso, velho. Mas não vou ganhar nada com isso, sabe? Eu passaria a ganhar se a gente tivesse outras realidades. Se a gente tivesse outras realidades, aí a gente passaria a ganhar muito mais. Mas baseado nisso, para mim, tanto faz como tanto fez. A gente está vendo agora a crise da Síria, e a gente está vendo agora outros assuntos também, e a gente vê agora, inclusive, o povo falando coisa que não sabe. Todo mundo vira, o bolsonarista tem essa característica. Eles viram analistas de tudo, né? Tá tendo guerra, a galera vira analista de guerra. Aí tá tendo guerra, vira todo mundo analista de guerra. Aí tá tendo agora... teve a questão da crise das vacinas. Todo mundo virava da crise das vacinas. Subiu um rapaz aqui agora que não sabia o que estava fazendo no planeta Terra, né? Não, você tem que entender que não é assim. Eu já sabia para onde essa história iria nos levar, né? Ia ser como ontem, enquanto eu quebrei meu recorde. Ontem 3 entraram aqui, na verdade foram 4, e os 4 desceram. Eu não expulsei ninguém, né? Mas deixa eu ver com quanto tempo a gente tem de live nesse momento agora. Daqui a mais 8 minutinhos eu vou estar encerrando essa live com vocês, agradecendo demais o espaço. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui mais 8 minutinhos agora. Se alguém tiver interesse em subir, em trocar uma ideia, a gente sobe, troca uma ideia. Mas a nossa ideia muitas vezes, a nossa previsão não vale a pena a gente estar hoje aqui colocando essa moral toda em quem não tem essa moral toda para estar debatendo, sabe? A gente tá vendo uma galera aqui que é muito carregada no ódio, no medo, no rancor. Tudo a culpa é do PT. Tinha gente que mentiu sobre as crianças que foram, né, que foram brutalmente, até que foi provado que não houve nada. Ontem eu li em 2 idiomas, eu li em português, eu li em inglês, o comunicado do porta-voz do Hamas. Quer dizer, os caras são tão cegos na própria burrice deles que o comunicado do porta-voz do Hamas, o cara falando em nome do Hamas, não tinha valor nenhum. O que é que tem valor então? A sua mentira, velho? O cara é porta-voz do Hamas, né? Tanto é que a pergunta que a gente mais tem que responder hoje é: você defende o Hamas como um grupo terrorista? Aí você tem que explicar pro cara: peraí, você sabe quantas frentes o Hamas tem? Não, quantas frentes o Hamas tem? Aí eu vou ganhar o quê? Primeiro que eu não estou no meu horário de aula. Aí se a pessoa não pagou para ter meus conhecimentos, eu vou ganhar o quê falando do Hamas para essa figura? Me diga aí, o que é que eu vou ganhar falando dessa figura do Hamas para esse ser? Não vou ganhar nada. Mas não vou ganhar absolutamente nada. Sabe?
E aí a gente acaba tendo sempre essas indisposições. Então, assim, a gente fica colocando essas discussões. Ser professor no Brasil é muito difícil. Ser empreendedor no Brasil é mais difícil ainda. Acreditar numa transformação social no Brasil, eu diria que é praticamente impossível, né? Eita, chegou uma pessoa que eu adoro, Dois Molinas, salve, salve. E eu fico observando essa galera toda, como é que ela se porta, entendeu? Como é que essa galera se porta? Você pede pra galera explicar o porquê, os porquês disso tudo, e não tem uma explicação lógica. É raiva, é maldizer, é agouro, é rancor, é ranger de dentes. Isso não faz bem para nenhum sistema democrático. Nenhum sistema democrático. Isso não faz bem para nenhum sistema democrático, entendeu? Não faz bem, e acabou. E tá tudo bem. Aí a galera fica o tempo todo, mas diga, você concorda com o Hamas? Concordar em quê? Me diga aí, que é que eu vou concordar com o Hamas? Você concorda com o Hezbollah? Concordar em quê? Não, porque... Aí você vai olhar, quando essas pessoas vão apresentar uma justificativa, elas simplesmente apresentam a justificativa do ponto de vista religioso. Tanto é que eu vou fazer depois uma outra live dizendo aqui, se você concorda com o ponto de vista religioso desses grupos, você vai subir aqui pra gente e você vai dizer, né, com suas próprias palavras, se esse ponto de vista religioso aplica-se ou não. A galera vai acabar entendendo que esse ponto de vista religioso não se aplica à realidade. Sabe? É uma galera que não consegue mesmo ter outra discussão. É só raiva, é só mau agouro, é só maldizer, é rancor, é fígado, sabe? Os caras não conseguem dizer, não, peraí, pô, eu vou observar aqui o que é que tá acontecendo e vou pensar direitinho. Não, você apoia um grupo terrorista. Eu disse, pô, o Hamas todo é terrorista? Então tá, você tá dizendo que posso fazer o quê? O Hamas todo é terrorista? Sim, porque... então, meu velho, desculpa, eu não tenho muito o que falar com essa galera, né? Eu daqui a pouco vou estar fazendo uma outra live, mas também peço que vocês vão lá pro Discord. Entrem no Discord. No Discord não, perdão, na Twitch. Entrem no meu canal no YouTube. Pesquisem bastante. Discord, Twitch, canal no YouTube. Obrigado aí a quem mandou presentes nessa live. Nessa live a gente teve até agora. Foram 10 diamantes, 808 visualizações, muito abaixo do tema de ontem. 2 novos seguidores, 2 pessoas mandaram presentes. Então, assim, é isso. Para você que é aqui de Maceió e está precisando agora de final de ano, né? Estudo, material para o final de ano agora de recuperações. Entre em contato. Opa, ótima pergunta. Adoraria conversar contigo, cara, para uma live aqui. É o Santos. Adoraria conversar contigo, Santos. Se você quiser mandar o convite, eu adoraria conversar contigo. Você pode mandar o convite? Eu terminaria a live, eu conversaria contigo mais 20 minutinhos. Porque eu acho que você não entendeu o que eu disse. Você colocou aqui, Ogro, o Hamas. Você tá no aniversário e tá tendo tempo de falar besteira assim. Porra, então quer dizer que a festa tá muito desinteressante, cara. Porque você dizer que eu apoio o Hamas, baseado na perspectiva que o Hamas mata LGBTs. E não, eu volto a dizer, então a festa deve estar uma merda, porque você tá aqui perdendo seu tempo comigo. Em um aniversário, cara, vai comer, sei lá, vai comer docinho,
Vai tomar refrigerante, vai comer a mãe do aniversariante, vai fazer alguma coisa, filho. Não, a sua pergunta foi no intuito de realmente de desmerecer. Então, assim, vai fazer alguma coisa, cara. Eu não apoio o Hamas. Você não sabe o que é uma pergunta, não, mas uma pergunta sim. Tá? Uma pergunta eu não sei não, mas uma pergunta eu sei o que é. Se você hoje vota em Jair Messias Bolsonaro, se você concorda, aí eu estou lhe fazendo uma pergunta, para que a nossa conversa possa continuar. Você apoia Jair Messias Bolsonaro? Estou esperando. Você apoia Jair Messias Bolsonaro? Não, eu lhe fiz uma pergunta. Você apoia Jair Messias Bolsonaro? Você apoia Israel? Estou lhe fazendo uma pergunta. Eu tive muita curiosidade agora disso. Se você apoia Jair Messias Bolsonaro e você apoia Israel, é você que tem que rever seus conceitos. Ah, não? Ótimo, bom para você. Eu não sei se você deve estar mentindo ou deve estar com vergonha, mas fique à vontade, cara. Mais alguma coisa que eu possa ser útil? Mais alguma coisa? Israel é muito progressista, então eu já vi que você é conservador, né? Se você é conservador, qual foi o candidato que você votou em 2022? Conta pra gente. Adoraria ver onde essa história, essa conversa vai nos levar. Eu tenho tempo, tá? É porque eu já bati a minha minutagem do YouTube, então eu tenho tempo. Eu queria que você me dissesse em quem você votou. Você está com vergonha de dizer que você votou no Bolsonaro? Tô aguardando, Santos. Com o maior prazer, cara, tô aguardando. Votarei sem... Santos, a pergunta foi tão simples. Você votou ou não votou em Jair Messias Bolsonaro em 2022? É só essa pergunta. Eu lhe faço uma pergunta de maneira tão... Vou até acender a luz aqui para poder te ver melhor. Você votou ou não votou em Jair Messias Bolsonaro em 2022? Só pra gente ter essa noção. Vamos lá. Será que você vai conseguir me responder? Teve outro candidato à direita em 2022? Teve. Felipe Dávila, por exemplo, foi um candidato à direita. Tecnicamente até mais preparado que Bolsonaro. Mas a pergunta é, você votou em Bolsonaro em 2022? Custa dizer sim, votei, não votei. Estou esperando. Tá vendo que você, além de tudo, você é covarde? Tá vendo que você é covarde? Chegou aqui falando todo grosseirão. Aí quando a gente pergunta uma coisa simples, do qual eu iria praticamente construir toda uma retórica em cima de você, aí você agora vem com, mas veja bem, tá vendo? Essa é praticamente a síntese de grande parte de vocês bolsonaristas. Vocês são praticamente incapazes de falar a verdade. Isso é o que entristece. Não, você não votou no Cabo Daciolo. Você está tão preocupado em conservadorismos e defender algumas pautas aqui que você não seria capaz de jogar voto fora. Contra o PT do Haddad em 2018 e contra o PT de Lula em 2022, você não votou no Cabo Daciolo. Você sabe disso, eu sei disso. Tá vendo?
Quem é que apoia agora terroristas? Quem é que apoia quem estava do lado do príncipe Bin Salman? Quem é que apoia Viktor Orbán? Quem é que apoia Tayyip Erdogan? Quem é que apoia praticamente diretamente as milícias do Rio de Janeiro? Eu acho que quem tem que rever os conceitos aqui acerca do que apoia ou não sou eu, meu querido. Não sou eu. Mas eu te entendo pra caramba, meu velho. Te entendo muito. Um dos primeiros passos pra gente reconhecer. Somos conterrâneos, cara. Mas eu não tô levando nada pro pessoal. Se eu não lhe conheço, como é que eu vou levar pro pessoal? A gente só leva pro pessoal quando a gente conhece. Você está falando se é meu conterrâneo, isso é para quê? Para que eu passe a ter pena, medo ou atenção ao seu discurso? Calma, para ser sincero, você tá numa festa infantil, tá dando a mínima para festa infantil, e o errado ainda sou eu, quer dizer, é pra gente rir, é pra gargalhar disso tudo, né? É pra gargalhar disso tudo. Porque você está com vergonha de dizer que votou em Jair Messias Bolsonaro. Tudo bem, eu entendo que você tenha vergonha. Eu entendo de boa que você tenha vergonha. Eu também teria vergonha se eu tivesse feito uma pataquada dessa. Mas faz parte. STF proibiu a subida aos morros do Rio de Janeiro. Vamos lá. Tem um cara aqui que é muito bom. O STF proibiu a subida aos morros. Eu queria ouvir isso. Eu queria muito parar para fazer outra live, recomeçar outra live, mas aí eu queria ouvir o Alquimia Jogos. O STF proibiu a subida aos morros. Mostra pra gente. Vamos checar essa informação do Alquimia. Vamos lá. Vamos checar essa informação do Alquimia Jogos. Me dá a fonte, por favor, Alquimia, pra gente poder pesquisar. Você pode? Ó, tá vendo? Aí o Santos agora, como vê que é um apoiador de Bolsonaro, ou seja, de terrorismo ele entende, aí fica: a base do Hamas está sendo construída em Brasília. Eu acho que você é melhor do que isso, Santos. Né? Não decepciona o povo alagoano, não. Mas eu vou pegar aqui a frase do Alquimia Jogos, que o STF proibiu. Peraí, eu vou pegar a frase: STF, vírgula, proibiu, vírgula, subida aos morros do Rio de Janeiro. Vamos observar isso aqui. Mas eu volto a perguntar ao Santos, em quem você votou em 2022? Você é de Santana de Ipanema, logo você não é de Maceió, né? Eu acho que eu vou até... Gente, quem puder, dá uma curtida na live para live STF proibiu subida aos morros. Vamos checar essa notícia. Não tem alquimia, nada desse tipo aqui não. Tem uma matéria de 2020, o governo era Bolsonaro, que diz: ministro do STF proíbe operações em favelas do Rio. Tá? Foi o Edson Fachin. Tem outra matéria também aqui, do próprio STF, restrições de operações policiais em comunidades. Mas me diga, agora você está dizendo que foi sim, mas me diz, como é que foi? Por que foi que eles proibiram? Você leu a matéria? Tô esperando. Deixa eu enviar aqui para a Alquimia. Enviei o convite para você, meu querido. Eu tô com a matéria aqui, tá na mão a matéria. Eu te fiz um convite, você pode falar de uma boa, pode subir aqui. Vê só, a matéria diz o seguinte: STF confirma a restrição
e operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia. Matéria publicada em 2020. Ela diz: o plenário do Supremo referendou a tutela provisória. Sabe o que é tutela provisória? Não. E sabe por que foi que eles resguardaram o princípio da tutela provisória? Baseado em um direito fundamental inviolável, que é o direito à vida, meu lindo. A ação principal foi ajuizada em novembro do ano passado pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Isso, ela foi colocada em 2020. Pelo que eu lembro, em 2020, o governo não era o governo do PT. Aí diz, mas vamos lá, vamos pegar a sua fala. STF proibiu subir aos morros. Ele não proíbe a subida aos morros, ele reivindica que através de um princípio de tutela passa a ser responsabilidade do governador Wilson Witzel, aquele que foi cassado, né? Diante da declaração do estado de calamidade pública e necessidade do isolamento social. Devido à necessidade de isolamento social, o STF recomendou, garantindo a presunção do direito à vida, que é um direito inviolável, e a matéria ela foi publicada em 5 de agosto de 2020, às 18 horas e 14 minutos. Eu tô esperando agora essa galera começar a fazer aqui. Tem o Ivan aqui. Bom, gente, mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? Tem mais alguém? Não? Deixa eu ver quanto tempo foi essa live. Ficamos nessa live aqui por 1 hora e 41 minutos, 859 pessoas passaram, 11 diamantes, 2 novos seguidores. Gente, muito obrigado, até daqui a pouquinho. Beijo do ogro, tchau, tchau, até mais.